Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM, aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livrariaegrifeufsm, tudo junto. A nossa loja, que fica ali na entrada do campus, sempre tem muita coisa legal, tem coisa chegando, tem novidades, tem livros. E agora a gente está indo aí para o segundo semestre. No semestre que vem teremos aí outras promoções com relação à nossa Feira do Livro de Santa Maria. Então tem muito material que a gente está produzindo para levar para vocês e também para tu sair por aí com os acessórios da UFSM, exibindo lindamente a UFSM junto do teu material, da tua camiseta, da tua roupa. Nos acompanha em @ineditadospodcast, @editoraufsm, @livrariaegrifeufsm. E hoje o nosso convidado é o professor Luiz Gonzaga Binato de Almeida, arquiteto, que já conversou aqui com a gente em outubro de 2025 para falar sobre educação patrimonial. No episódio 122 a gente falou sobre o IPREMEC. E hoje o professor Binato volta aqui para conversar sobre Assis Brasil, que é algo que vai, né? Estamos aí num projeto muito interessante. Professor Binato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer. Eu sou da casa, no sentido que, embora aposentado há muito tempo, eu volto sempre com muito prazer a esta universidade, né? Estou em Santa Maria por causa disso, por causa dessa instituição que me recebeu sempre com muita simpatia, e após tanto tempo a Jéssica realmente ela sabe receber muito bem as pessoas, então é com prazer que estou aqui disposto a lembrar algumas coisas que eu vivi, no caso, no Castelo de Pedras Altas. Muito bem, obrigada, professor. É sempre uma satisfação também, porque o senhor é a história viva do castelo. Que bom. Também, né? Isso. E a gente está num projeto junto com a Associação dos Amigos do Castelo de Pedras Altas, que é uma reedição, mas ampliada, né? Mais, na verdade, que uma reedição, do livro Interpretações de J.F. de Assis Brasil, que é um livro dos anos 90. Isso. E que teve sua participação, sua escrita na época. Sim, isso é. E isso, imagina, são 30 anos depois. Foi, isso. A gente consegue retomar essas conversas, essas visitas, né? Que é uma coisa muito bonita, é um ciclo, né? Realmente, para mim é muito satisfatório, eu digo assim, a existência nos reserva algumas alegrias, justamente essa. Eu passei 7 anos e meio com a nossa equipe aqui, formada, aqui dentro da universidade, que nós viajávamos, passávamos alguns dias e íamos aos poucos nos apropriando do tesouro cultural que representa a Grande de Pedras Altas, projetada e materializada pelo grande político que foi Assis Brasil, depois continuou com a família. Então a universidade foi convidada para realizar um trabalho de pesquisa através do CNPq, de todo o acervo bibliográfico riquíssimo, né? Arquitetônico, os objetos, a parte de vegetação, a criação, os documentos, livros. Então, foi um trabalho realmente de fôlego. Redundou num livro em 1995. E, para minha surpresa, eu me aposentei logo depois, em 97, eu me aposentei realmente com pouca idade, pode-se dizer, a outra legislação, né? E estou aqui novamente como se eu estivesse naquela época. Eu acho que eu remocei 30 anos, voltei e agora estou dentro da editora justamente revisando, ampliando e reeditando aquele livro que já está esgotado. Em fins de 2024, eu tive a oportunidade de ir para o castelo em função de uma visita técnica, enfim. Sim. E aí estava sendo feitos os registros de uma parte concomitante da minha visita, tinha algumas autoridades junto. E estavam fazendo, então, a entrega de uma das partes do edital, dos editais dos quais a família que tem conduzido o castelo, né, a família Segatti,
está à frente da associação, estavam fazendo então essa entrega e mostrando ao público também como é essas etapas, né? Muito ainda tinha e ainda tem por se fazer, mas já era notória a diferença, né, do estado como um todo, né, desde objetos que tinham sido encontrados lá dentro, mas a construção propriamente dita. E não foi... claro que foi uma coisa quase que natural, né? Eu tendo a edição de 1995 em mãos, né? Dizendo, e vocês não teriam interesse de reeditar? Porque eu via que as pessoas lá presentes estavam sedentas pela história do castelo. Sim. Né? O que materializa o legado do Assis Brasil, que em virtude de ele ter sido uma pessoa que atuou em tantas frentes, ele tem muitos legados. Muitos, né? Mas parece que o castelo, até em virtude da biblioteca que tem dentro, parece que aquilo ali sumariza, né? Todo o legado. Justamente, é isso mesmo. Sintetiza toda uma existência, um ideal que ele tinha de um dia parar com tudo e colocar no Rio Grande do Sul, numa relativamente pequena extensão, uma grande produção. Então, isso aí foi uma ideia de vida toda que ele conseguiu materializar no final da vida dele. E como é que foi, lá nos anos 90, o seu convívio com a família? Porque, né, mais de 7 anos, só em equipe de UFSM, isso não é pouco. Adentrando a casa. Né? É bem interessante, porque eu era presidente, diretor desse instituto, que foi criado praticamente em grande parte para esse trabalho. Né? Era um órgão vinculado à reitoria, e quem nos conduzia, praticamente o mentor inicial, foi o Luiz Galvão, filho do nosso ex-reitor, Derblay Galvão, que tinha acesso à família lá. Então eu mesmo me perguntava, Pedras Altas, para mim era uma coisa meio misteriosa, né? Eu sabia que o castelo era de pedra, mas realmente, então, chegando lá, a gente percebe que era praticamente uma casa europeia, de uma nobreza inglesa, que aliava a vida do campo, no que havia de mais assim autêntico, a criação do gado, a criação das ovelhas, a tosquia, a fabricação pelas proprietárias, elas mesmas fabricavam a manteiga todas as semanas, cuidavam da criação de uma maneira assim, com muito esmero. Então eu fiquei muito encantado com o que eu via. A gente entrava e percebia, parece que eu estou em Londres e ao mesmo tempo estou no pé no Rio Grande do Sul, porque elas não deixavam de ser gaúchas. Elas só falavam inglês, né? Porque naquele tempo elas não frequentavam escola, vinham as professoras da Europa, da Inglaterra principalmente, ou da Alemanha, para dar aula para as crianças ali do castelo, né? E então, embora fosse assim, elas acima de tudo eram gaúchas. Isso me encantava bastante. Digas de passagem, agora, semana passada, nós estamos com o Segatti, que é a família, que a atual proprietária, felizmente está em ótimas mãos, que eles têm alcance suficiente para conhecer, preservar e lançar para o futuro e botar na comunidade toda aquela riqueza de uma maneira essencialmente contemporânea. Eu conheci aquilo com a nossa equipe aqui, maravilhosa, que depois aos poucos eu vou citando quem eram os meus colegas na ocasião. Nós íamos numa casa particular de alguém que tinha consciência do que era aquilo lá. Hoje, Pedras Altas, acho que a tendência é constituir-se dos mais famosos, mais importantes conjuntos culturais do nosso estado, pelo menos. Né? Hoje já é tombado pelo município, foi tombado pelo estado, então tem uma dimensão bastante importante, devido em grande parte à sensibilidade da família Segatti. E na ocasião, a questão de uns 3 dias atrás, acho que sexta-feira de manhã, fiquei sabendo que descobriram algo que eu não sabia que existia. A Quinquim, assim era o apelido da Joaquina, a mais efetiva filha do Assis Brasil, que continuou morando até falecer, viveu lá em Pedras Altas, deixou 2 cadernos que são o diário dela, todo escrito em inglês. Eu não sabia que existia, ela nunca nos falou. Existia um diário da granja. Por exemplo, chegava o visitante, ela nos mostrava, hoje eu registrei isso, aquilo, mas o diário íntimo, fiquei encantado e curioso ao mesmo tempo. O que é Quinquim, com aquela inteligência internacional, que chegava a dizer assim, eu não penso
e nem sonho em português. Eu estou tão acostumada, a minha língua é tão inglesa que sonho em inglês, ela nos dizia. E agora, coerentemente, ela deixou, talvez para a posteridade, discretamente, eu estou louco para conhecer justamente quais eram os pensamentos do dia a dia da Joaquina de Assis Brasil. E mais ou menos, que idade mais ou menos ela tinha quando vocês se conheceram? Ela estava na faixa dos 80 anos, mas ela era cheia de vida, muita saúde, se tratava com um japonês, ela dizia assim, o meu geriatra é o japonês de Porto Alegre, manda que eu faça isso, aquilo, mas eu não faço, eu faço só o que a prática determina. Bom, eu vou falar um pouco sobre o perfil dessas duas pessoas, eram duas solteiras, né? Uma, no caso a Joaquina, nasceu no mesmo lugar onde Assis Brasil nasceu. Muita gente pensa que é São Gabriel, mas com a divisão, com a criação de novos municípios no Rio Grande do Sul, hoje o lugar da estância de São Gonçalo, que era do avô dela, do pai do Assis Brasil, pertence ao município de Cacequi. Cacequi é um município que foi formado na década de 40, então não é mais São Gabriel. Uma vez elas vieram aqui com o IPREME, que estava aqui na reitoria, e na ocasião eu anunciei para todo mundo que nós estamos recebendo cacequienses. Elas não estranharam nem um pouco, que elas ficou essa imagem de São Gabriel, porque na época antiga eram poucos os municípios no Rio Grande do Sul. Então, é uma ligação que eu acho interessante, não deixa de estar na nossa região, né? Embora seja quase na divisa com São Gabriel. Então, lá ela nasceu, mas logo depois, bem pequena, ela foi para Washington acompanhar a família toda, né? E a outra, que era a Lídia, que era um pouquinho mais velha, que era encarregada da casa, dos afazeres domésticos, era que fazia manteiga, fazia nossas refeições lá com as auxiliares, era a Dona Lídia, é o mesmo nome da família, porque a mãe delas era a Lídia. Então, esse é o apelido, embora em torno dos 90 anos, era chamada a Menina Lídia, né? Ah, sim, porque a mãe então, era a Mãe Lídia, né? A Mãe Lídia, isso mesmo. O Joaquim Francisco, ele casou 2 vezes, primeiro com a Cecília Prates de Castilhos, irmã do famoso líder político rio-grandense, que foi presidente do Estado, não era governador, chama-se presidente, mas que morreu muito novo, com 40 e poucos anos, lá em Porto Alegre, o Júlio de Castilhos, que dá o nome a ruas, avenidas, e até hoje ele é venerado pelos castilhistas, como a gente chama, né? Mas depois ela faleceu lá em Lisboa, quando ele era diplomata lá, embaixador em Lisboa, morreu essa esposa dele, muito nova, e depois ele casou novamente com uma senhora que nasceu em Bonn, mas é de família brasileira, lá do Ceará. Ela era filha de um conde português, conde de São Mamede. E ele casou então com ela lá em Portugal e sempre prometeu que ele gostaria muito de fazer um castelo como as famílias tradicionais da Europa têm. Final da vida, depois dele já aposentado, já parado com relação às atividades diplomáticas, ele foi deputado, foi ministro plenipotenciário, chamava-se ministro das Relações Exteriores, representou o Brasil nos Estados Unidos, Lisboa, Buenos Aires. Então, ele sempre teve essa ideia de construir um castelo e numa área relativamente pequena que pudesse ter uma excelente produção. O lema dele era esse: uma quadra, uma légua. Ou seja, simbolicamente, figurativamente, uma quadra de campo pode ter uma produção de uma légua de campo, desde que empregue justamente técnicas adequadas. E ele, no final da vida, então, ele teve a oportunidade de montar tudo isso, construir o castelo para a sua segunda amada, que foi a Dona Lídia, criar todos os filhos ali, até que faleceu com 80 anos, 1938, no dia de Natal, na véspera de Natal, ele faleceu e está enterrado lá. As duas nos recebiam muito bem, era uma fonte de cultura internacional, elas conheciam literatura, criação de gado,
muito de tudo, como nós colocamos na edição desse livro, que, logicamente, os autores do livro foram 3. A professora Artenisa Weimann Rocha foi uma grande professora da história, inclusive na universidade, também foi diretora do Olavo Bilac, e gostava muito, já estava aposentada e contribuiu conosco. Ela dava toda a parte do nosso aporte necessário com relação às cronologias e tudo mais. E outro professor, doutor José Newton Cardoso Marchiori, que era um especialista na parte de botânica, e a Quinquim, muito sensível às questões botânicas, apreciava muito o professor Marchiori. Eram nós 3 que escrevemos o livro, mas, na verdade, a equipe era bem maior. E eu faço questão de dizer algumas pessoas que trabalhavam conosco. A professora Jude, professora formada em biblioteconomia, foi diretora da Biblioteca Central, nos dava todo o aporte, viajavam conosco. E os livros raríssimos de séculos, né, acumulados, essa biblioteca é riquíssima, então nós não tirávamos os livros de lá. Por isso que era trabalhoso, tinha que ir lá e trabalhar lá. A documentação também era não me recordo agora o nome da professora, tem um sobrenome espanhol. Ela era responsável pela parte da documentação. E o Luiz Galvão dava o aporte também, até social, porque ele era um bom contato com relação a tudo isso, e ele era formado mesmo em agronomia, entendia muito de paisagismo, que caía muito bem junto aos interesses da Joaquina de Assis Brasil. Então, essa era a equipe. O nosso livro foi realizado por 3, mas eu não posso deixar de citar essas outras pessoas. Tinha todos um eles suporte, aposentados, né, hoje em outras cidades e tal, mas a gente era uma equipe de muito valor, porque, como ela dizia, Quinquim era a denodada equipe da UFSM, ou seja, corajosa. Né? Tinha esses termos muito interessantes, a denodada equipe. Né? É interessante porque continuou não sendo uma viagem muito curta para lá, embora já tenha melhorado muito, eu imagino. Então, 30 anos atrás era mais penosa. Era penosa. E sempre no inverno, né? É muito mais frio do que aqui, que lá é a Serra das Asperezas, né? Um lugar muito frio, mas muito seco também. Realmente representava assim, um denodo muito especial. Mas a gente não perde o entusiasmo. Com que entusiasmo eu fui agora com a equipe da editora, algum tempo atrás, né? E rever com outros proprietários, outra situação, outra produção, né? E outra dimensão até, né? Já os prédios já reconhecidos como um bem estadual, municipal, uma série de atividades, mas sempre fiéis ao propósito dessas Brasil de preservação daquilo lá. Isso nos anima muito, não só para escrever o livro, mas perceber que o nosso livro vai fazer parte de um complexo muito maior, uma dimensão muito contemporânea de patrimônio cultural. Fomos para lá em março do ano passado. Sim, isso. Né? Então, recentemente fechou um ano da nossa visita técnica, justamente para reaproximar também, em termos de equipe, também fomos com uma equipe, né? Isso. Para que nova. Né? Nova, exato. Maravilhosa. E foi uma visita muito interessante para que houvesse esse quase que esse apaixonamento, né? Eu acho que toda visita técnica envolve emoção. A gente está lá na presencialidade, porque uma coisa é a gente saber que existem eventos com o nome de Assis Brasil, ou também Avenida, a gente sabe, ninguém nega a importância dele, mas chegar lá e entender os planos que ele fazia. Sim. As dimensões em termos de engenharia que ele propunha. E dizer, olha, vamos fazer assim, porque não é uma frase que eu gosto muito dele, que enfim, vou parafrasear aqui, né? Não é exatamente o que ele falou, mas que o homem do campo não precisa ser bruto só porque está no campo. Então, ter acesso a uma biblioteca, ter acesso às leituras, ao conhecimento, vai fazer com que a pessoa entenda melhor como o mundo inteiro funciona a partir do seu espaço, né? Ele era favorável justamente à conciliação
entre a praticidade do campo e a cultura melhor possível. Por isso que ele criou um verso, né, um pequeno verso na entrada, tem os portões. Existe a granja, alguns hectares, né? Não é tão pequena, como ele gosta de dizer assim, não é apenas uma quadra, mas simbolicamente, figurativamente, como se fosse uma quadra de Sesmaria. 86 hectares, mas não é bem mais. E até aumentou um pouquinho, depois que ele comprou lá no início. Então, quando dentro dessa extensão maior existe o castelo, que é a construção principal, mais o pequeno chalé, que foi a construção inicial, o cottage, como eles dizem lá, que depois da construção da big home, ou seja, a casa maior, preservam o cottage para as visitas, que muitas importantes aconteceram ali, inclusive nós parávamos, os homens paravam no cottage e as moças, as mulheres, as senhoras ficavam com as duas castelãs lá no castelo. Nós almoçávamos, fazíamos refeições, tocávamos piano, tudo lá, mas depois era muito divertido que a gente se recolhia dos rapazes, como nós chamávamos, né? Que era nós, né? Então, dentro desse contexto aí, entra-se por 2 portões. Portões esse, tudo é histórico, né? Então, em Bagé estavam demolindo o mercado público de Bagé, que até hoje as ruínas estão lá, até muito interessantes. Quem vai a Bagé deve procurar conhecer as ruínas do mercado público. Então, ele compra portões e quando a gente entra nesses que são os jardins do castelo, então tem Bem-vindo à mansão que encerra, dura lida e doce calma, o arado que a mãe na terra, o livro que educa a alma. Então, veja bem, quanta coisa ele diz isso, o equilíbrio entre a vida pastoril, rústica, mas ao mesmo tempo com toda a educação e requinte, através do símbolo do conhecimento que seria a biblioteca, que para ele era importantíssimo. A biblioteca, ele queria que fosse uma biblioteca pública, que não servisse só a família, mas a comunidade de Pedras Altas. E, felizmente, hoje, provavelmente, a gente pode vislumbrar que aquela biblioteca será do Brasil. Né? Isso pela me tecnologia. Ele pensava muito adiante. Né? Ele defendia voto feminino. Sim. Ele calculava, ele mencionava que um dia poderia existir uma espécie de máquina de votar, né? Sim. Como se computar os votos de uma forma... Isso, a reforma eleitoral. A reforma eleitoral. Então, e mesmo tendo feito seus escritos, logo após o fim da monarquia, não muito tempo depois. Sim, né? sim. E considerando situações que são levadas em conta politicamente até hoje, né? Dentro do contexto do Brasil. E quando ele viajava, ele pensava muito em alguma medida dar acesso àquelas maravilhas que ele estava tendo acesso, né, ao mundo. Ele gostaria de trazer um pouquinho. Isso mesmo. Ele não era monarquista, né? Embora ele tenha nascido em 1858, em plena monarquia, ele tinha os ideais da República, republicano. Tanto que, bem jovem, já escreve sobre a República Rio-Grandense, que era o ideal dos farrapos. É importante esse livro que ele escreveu em São Paulo. Ele tem aquela formação dos paulistanos lá, né, que hoje é a USP, mas na verdade é a Faculdade de Direito, que continua hoje como USP, e lá ele criou, com o Borges de Medeiros, o Júlio de Castilhos e outros, ele formou justamente o Clube 20 de Setembro, que para homenagear já essa turma toda que fez a Revolução Farroupilha, que ainda estava em plena monarquia. E então eles tinham o ideal justamente que o Brasil fosse uma república, eles eram republicanos por convicção ideológica. E justamente é bem interessante quem tiver a oportunidade de ir aqui ao hoje município de Júlio de Castilhos, que na verdade era município chamado Vila Rica, aqui perto, ao norte de Santa Maria. Lá a família Castilhos
tinha a Fazenda da Reserva, que até hoje continua com os descendentes dos Prates de Castilhos. E então lá tem o Capão da Convenção. Esse Capão da Convenção é um lugar histórico porque pouco antes de proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, uns jovens, entre eles Assis Brasil, o filho do dono da casa, que era o Júlio de Castilhos, que depois se transforma em cunhado dele, ele casa com a irmã dele, Lauro Prates, um tio nosso, e mais uns 5 ou 6 ali, então, naquele capão, eles juram, nem que precise darmos a nossa própria vida, nós havemos de proclamar, de conseguir a República Brasileira. E logo depois, essa república foi proclamada, e eu acho bonito que até hoje a família lá hoje Júlio de Castilhos preserva, é um lugar histórico, o Capão da Convenção, onde embaixo das árvores aquela turma lá em 1888 jurou que havia de defender, nem que precisa dar a própria vida pela República. Estavam convencidos disso. Dicas de passagem. Ele era educado e tal, mas quando era pequeno ele recebeu, o imperador, ele tirou uma medalha lá, recebeu uma medalha que o imperador mandou. Ele conservou a medalha, mas sempre conservou. Essa medalha foi dada por alguém que eu não aprecio, não a pessoa, mas o cargo dele, não admitia a monarquia. Mas veja que cuidado, eu conheci. Agora não está lá, deve estar guardado lá pelo Segate, porque é coisa muito preciosa. A medalhinha que ele recebeu no estudo, mas que ele renegou. Assim. E o brasão dele também tem a ver com a monarquia, ao mesmo tempo negação da monarquia. Como ele dizia que ele não era um nobre, porque ele não era da monarquia, né? Mas mesmo assim ele mandou fazer, ele criou um brasão que era o mapa do Brasil e escreveu em latim. Mais no ideal do que no nome, ou seja, eu tenho meu nome Brasil, mas não sou um monarca, não sou um aristocrata, nesse sentido, embora eu gostasse de castelo, né? Eu tinha esse direito, né? Então são coisas interessantes que quanto mais a gente conhece sobre Pedras Altas, sobre essa figura, e eu acho que o livro há de trazer para o grande público essas informações que eu trago aqui, eu tenho a impressão que vai ser cada vez mais admirado. A obra dele, que não é só um nome de rua, o nome de uma praça, ou o nome de uma cidade, né? Existe uma cidade chamada Assis Brasil, lá no Acre. No Acre, em função da relação dele com o Barão do Rio Branco. Barão né? do Rio Branco era muito forte, era secretário do Barão do Rio Branco. Ele trabalhava muito para o Barão do Rio Branco. E sabe que eu tive a oportunidade, até tem uma foto até aqui, um dia a gente talvez até coloque no livro, né? Existia o Barão do Rio Branco e o Visconde do Rio Branco, era o pai, que também foi o que fez a lei do ventre livre, ou seja, a partir de uma certa data, todos os filhos de escravizados estariam livres pela própria lei. Muito bem. Então, os escravizados aqui de São Gabriel encomendaram para um suíço, joalheiro suíço que estava em São Gabriel, e mandaram fazer uma faca de prata. Faca de prata é essa com as mães, né, oferecendo ao Visconde do Rio Branco os seus filhos libertos. Vê que coisa bonita. Essa faca virou mundo. Um dia eu não tenho aqui tempo de contar tudo, mas ela foi rematada numa mesa de jogo. Ou seja, uma pessoa que ficou com essa faca, empenhou a faca e perdeu a faca. Quando o Assis Brasil ficou sabendo disso, deu um jeito e mandou comprar tal de faca para um dia entregar para o museu que existe no Rio de Janeiro, em homenagem ao Visconde e ao Barão do Rio Branco, que o Rio Branco, ele trabalhava com o Rio Branco, né? E essa faca ficou sempre em Pedras Altas. E aqui ela dizia assim, eu não quero morrer, essa faca tem que chegar nas mãos lá, porque o papai queria que chegasse. Hoje não chega na família Rio Branco, mas chega pelo menos no museu. E eu tive a oportunidade, tem até a foto aqui dela me entregando a faca lá no castelo para
eu chegar lá no Rio de Janeiro e entregar. Aí eu tinha que pedir, né, a diária e passagem, tudo pro Benete. Ele disse, Binato, quer me dar uma facada, né? Mas facilitou tudo e eu fui com o meu secretário, entre outras atividades, lá no Rio de Janeiro, outros contatos. Também tive a oportunidade de entregar a faca, que hoje está... aí os diplomatas disseram, não, ela nem vai ficar na coleção Rio Branco, ela vai ficar do Visconde do Rio Branco. Então, ela está hoje num cofre especial, junto com as pratarias, um presente dos escravos, né? Agora se chama escravizados, né? Os escravizados do Rio Grande do Sul doaram ao Visconde por causa da lei do ventre livre. São coisas interessantes. E agora, pode ter certeza, eu fiscalizo também. Cada vez que às vezes eu vou com meus alunos, ia com meus alunos, ou vou particularmente, eu faço muita questão. Onde é que está a faca? Assim, sabe? É bom, não, tem que fazer fazer. Questão de me dizer. Vai que alguém depois eu empenhou fui no portador, né? Tem que fiscalizar. São coisas divertidas, né? Tem que ser coerente, né? Aqui em Químia confiou a faca, vamos ver se a faca continua lá. Enquanto eu for, e sempre está lá. Não, foi fiel depositário, agora, Sim, né? Vai que alguém fez de novo, né? Deu um desvio na tal da faca. Mas, alguém perca numa mesa de jogo. Impressionante, professor. E o senhor comentou ali sobre a origem do portão, Sim. né? Mas entrando no castelo, nós temos outros itens bastante icônicos, como o piano. Né? Sim, Como é que é a história do piano? Então, o castelo é assim, ele é todo feito de granito da região, granito róseo, que é a pedra mais assim durável em termos do que tem no Rio Grande do Sul, né? E elas são colhidas ali. E uma das... Eu gosto muito de música, eu sou arquiteto, mas toco piano, fui aluno até do nosso Centro de Artes e Letras aqui, professora... Marilena Didier foi minha professora e outras muito importantes, né? Eu devo muito à universidade também o meu conhecimento musical. E então eu tive sorte de encontrar lá um piano muito interessante, ainda do século XIX, que é o piano da segunda esposa, quando estavam em lua de mel, na cidade de Baltimore. Eles foram na fábrica Knapp, que significa em alemão rapaz, né? E ela era novinha, tocava piano, então chegou a hora de comprar o piano. Diz que a dona Lídia, recém-casada, experimentou o piano mais adequado. É esse que eu gostei. Então tá, comprou. E esse piano viajou por muito tempo antes de chegar em Pedras Altas, porque o castelo é só no final da vida, praticamente, que ali acontece. Ele andou por outras cidades, e inclusive na delegação em Buenos Aires, na legação diplomática de Buenos Aires, quando era lá, tocou, fazia parte do acervo, né? Como que um enxoval. Cultural. Isso fazia mesmo. Parte do enxoval da família. E até, inclusive, ela dizia que tinha uma pessoa muito importante que fez questão de tocar lá, que era a Madalena Tagliaferro. A Madalena Tagliaferro era uma filha de franceses, brasileira, foi grande pianista brasileira, eu conheci já. No final da vida dela, ela tocou no Teatro São Pedro uma vez, lá pela ProArte, e o pai dela era muito exigente, esse francês. Fez questão, minha filha tem que tocar aqui na legação, tal e coisa. Então fizeram lá um sarau, lá em Buenos Aires, e ela tocou logicamente muito bem. E então aqui em Quinti eu cuidar de colocar em cima do piano a fotografia da Madalena Tagliaferro, grande professora do Conservatório de Paris, depois na Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro. Então, esse piano, lamentavelmente, ela diz assim, esse piano está com as cordas, com as teclas paralíticas, ou seja, não está funcionando muito bem. Diz, não, mas dá para tocar muito bem. É que não tinha conservação. Como é que eles não conseguiam um afinador de piano, uma pessoa? Felizmente, agora com o Segatti, ele já me contou. Olha, faço questão de dizer que através dali que já conseguimos os recursos para restaurar tudo, inclusive o piano. Então já estou sonhando, logicamente, um dia a gente assiste um sarau, um concerto lá de alto nível internacional. Imagina que coisa linda, né? E um piano bom, de qualidade, entende? Que apenas está precisando de conservação.
Mas eu fico... É muito bonito, né? Ver como esse momento, né? Esses momentos podem ser retomados, porque seguidamente estamos aí selecionando imagens para compor o livro. Sim. E vemos que a biblioteca está do mesmo jeito. Sim, né? do mesmo jeito, tudo na mesma posição. E os espaços, os ambientes, quer dizer, as reuniões que aconteciam congregando tantas pessoas importantes, e hoje a gente pode estar lá, em certa medida, compartilhar desse espaço também. Ele queria também. justamente que, para ele, o símbolo da cultura na época, como era comum, não era só ele, todos os grandes intelectuais, era a biblioteca, né? Porque era a forma mais concreta e materializada de conhecimento. Então, ele diz assim, eu faço questão que não seja como a do Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa quebrou a perna passando para o segundo andar. Então, ele fez um tipo de escada que rola para lá e para cá, justamente para não acontecer o que aconteceu com o Rui Barbosa. Muita gente não sabe como é que ele conseguiu essa biblioteca. Ele não comprou em livraria, não, aos pouquinhos, não foi isso. O grosso da coisa foi assim. Conde de Linhares, lá em Portugal, leiloou uma famosa biblioteca que tinha livros raros, principalmente a mais importante obra ali é a enciclopédia da Revolução, dos enciclopedistas franceses, organizada por Diderot. É uma raridade porque são 4 ou 5 que existem no mundo, e a mais completa é aquela de Pedras Altas. Todos estão inteiros. Por exemplo, quando a família real, Dom João VI, veio com Dona Maria I de Portugal para o Rio de Janeiro, trouxe uma enciclopédia que hoje está na Biblioteca Nacional, mas não é tão completa, não está com todos os livros. Tem uma outra na Rússia também, essa sim, porque a Catarina da Rússia fez questão, ela protegeu o Diderot, ele já não tinha mais dinheiro como editar aquilo, então a Catarina da Rússia ajudou muito, e a Rússia sim tem uma. Mas veja bem, nós estamos falando em termos de Tsar da Rússia, nós estamos falando de Dom João VI, e aqui do Rio Grande do Sul, no município hoje de Pedras Altas, mas que antes era município de Pinheiro Machado, mudou o nome. Hoje nós temos uma enciclopédia desse nível, muito bem conservada. Então, na verdade, o Conde de Linhares resolveu leiloar sua biblioteca, e o segundo conde de São Mamede, que era o sogro dele lá em Portugal, ficou sabendo, e ele autorizou o sogro, pode arrematar então essa biblioteca. Por isso que ele tem essa rica enciclopédia, que, diga-se de passagem, por questões de revolução, quando houve a Revolução de 23, que ele teve que praticamente deixar o Brasil e se refugiou no Uruguai, alguns amigos, alguns livros, mas não tão importantes, ele escondeu num esconderijo embaixo da sala do piano ali, tem aquela portinha. Ali ele fez umas pedras, colocou umas pedras e tal, para os provisórios, que eram os borgistas, chegarem, invadirem lá e não levarem os livros. Outros amigos, principalmente de Pelotas, levaram para suas casas. Ele autorizou, mas a enciclopédia ele levou para o Uruguai. Ele sabia que o que havia de mais importante, ele foi lá para uma granja na cidade de Melo, no interior do Uruguai, mas a enciclopédia ele levou. Ele sabia o tesouro que ele tinha. Só depois que voltou tudo. Desesperador, né? Porque se autoexilar dessa forma e Sim. ainda pensando no que poderia salvar. Lá, tendo que salvar, né? Tendo que salvar. É uma coisa assim maravilhosa em termos de exemplo, né? Eu sou muito favorável a achar continuo achando que a cultura é a mola mestra para o progresso do povo. Não é só com dinheiro, não é só com status, não é com saúde. É vital. O que faz a diferença entre uma pessoa e uma nação é justamente a educação. Nós precisamos cada vez mais. Por isso que eu me formei em arquitetura, mas sempre fiz questão também de lecionar, porque é a minha forma de contribuir com a comunidade. E até hoje, né? Eu já estou com quase 80 anos, com a idade que o Assis Brasil morreu, e estou assim, cheio de fé com relação à educação. Por isso que eu estou aqui, por isso que agora vamos lá para tratar da nossa edição do livro e assim por diante, né? Eu acredito nisso.
E quando a gente acredita, a gente sabe levar com garra, mas existe os bons professores que eu tive, existe a Quinquim a falar sobre tudo isso, existe um Assis Brasil que eu não conheci pessoalmente, mas que o meu pai, quando morreu aqui em São Vicente do Sul, fez questão sempre de assim, quando eu morrer, não esqueça, bota o lenço vermelho, porque eu sou assisista. Não é por isso que eu admiro Assis Brasil, mas além de tudo, na nossa família. Mas ainda tem, exato, tem essas coisas todas. Tem uma questão familiar também. Sim. E a sua, lá no seu convívio com a Quinquim e com a menina Lídia. Menina Lídia. Como é que vocês faziam no dia a dia? Porque existiam também outras pessoas que assessoravam elas. Eu imagino que dentro daquele espaço, longe, né? Sim. Não eram apenas as duas. Como então, é que era assim, fazer parte desse convívio? Porque o senhor chegava como uma visita. Sim, né? A gente era uma visita muito bem recebida. A gente sempre fazia questão de levar era pão. Por que pão? Não é que ela não fizessem pão. Acontece que não existia padaria ali. Então, ela fazia muita questão de fazer Pierre Machado. Então, o presente eram simples pãezinhos que a gente comprava ali. Que era a única coisa que elas não... Elas gostavam de fazer todas. Eu já contei para ti, né? De tarde, quando chegava a hora do chá, logicamente, tudo com louça inglesa, maravilhosa. Tinha que ser com aquela a louça inglesa e com aquela prataria toda, né? E elas sempre, às 5 da tarde, tinham Angel Face, ou seja, era um bolo especial super macio, que era o Angel Face. Então, tudo era com horário. Tudo com horário, ou seja... Bem inglesas. Então tinha o tantã, que era um disco de cobre, com um martelinho, então era a hora da refeição. Pontualmente, ao meio-dia, 5 da tarde, às 8 da manhã, então ela batia para o castelo todo ouvir que estava na hora da refeição. E aquilo era sagrado, né? Bom, e tinha também uma coisa bem interessante, um sino na porta da copa, sino esse que era para chamar os empregados, porque era grande a extensão, por isso que ele tinha que chamar. Então, era tudo por o número de batidas, para chamar o eno, que era o que morava na entrada, logo acesso. O eno era o capataz, o administrador principal. Se não me engano, era 3 batidas. 3 batidinhas era o eno, mas elas tinham um código, conforme o número de batidas era o empregado esse ou o empregado aquele. Um que estava cuidando das ovelhas já sabiam, iam lá correndo, né? Mas tudo é histórico, né? Então, esse sino, na verdade, era o sino da igreja onde em São Gabriel, o Assis Brasil foi batizado. O padre mandou, ele teve que recompor, porque estava quebrado, recompôs todo o sino. Então, o sino para chamar os funcionários era da igreja onde ele foi batizado. Se tu chega lá e ninguém te diz isso aí, esse sino é comum, mas no momento que esse sino tem todo esse significado, que veio de São Gabriel e que onde ele foi batizado, tem outro significado. Consegue traçar a origem, né, do objeto também. Por isso que eu tenho uma certa preocupação, porque além do livro, muita informação eu preservo. Eu tenho uma certa ansiedade, ando conversando bastante com a família para tentar passar justamente essa contextualização de coisas que não tem como escrever, tem mesmo que contar e registrar, né? E o Segatti está muito interessado, pelo menos ele sempre manifesta. Professor, o senhor tem que ir lá para fazer essa gravação toda. E eu sempre digo, né? Doutor Segatti, não é num dia, mas é uma boa temporada, porque tem muita coisa para contar. Ele sabe muito também. Ele sabe de cor coisas, telegramas de época, ele gosta muito da parte política, ele fecha os olhos e recita tudo isso. Eu não sei tanta coisa, então que bom, né? Ele sabe umas coisas, eu sei outras, porque eu me considero um herdeiro das duas aquelas, no sentido dessas histórias todas, né? Que elas contavam. Eu imagino que elas recebessem a equipe, então, e também da mesma forma, conforme lembravam das coisas, sim, existia coisas que eram narradas certeza. ali Era como uma causas. alegria para elas. Elas diziam, que bom, chegou essa... Porque ela gostava muito de Santa Maria, da nossa universidade ela gostava demais, ela sempre se manifestava, ela tinha confiança, ela gostava muito. Porque eu tocava piano, outros faziam isso, outros agradavam de mais diferentes formas. Elas passeavam conosco, pegavam
cada uma tinha o seu carro. Um é o Busoni, um Ford antigo, né? Uma jardineira que chamava, e essa era da menina Lídia. Já a outra não, fazia questão de sempre o último modelo. Ela gostou muito quando veio o Escort naquela época, bem contemporâneo, né? Mas elas tinham um vínculo, porque elas conheceram, o Assis Brasil conheceu a fábrica do Ford lá nos Estados Unidos, então ele decidiu, eu sempre vou adquirir Ford para o resto da vida. Então, não sabia, não precisava perguntar. Os carros que elas compravam sempre era Ford, por causa de Henry Ford, o fabricante de automóveis dos Estados Unidos. Ele já tinha, então, já tinha sua preferência em termos também de vínculo. Compromisso. Ele é um compromisso, né? E dentro, chegando lá na própria sala, né? Na sala, existe a famosa mesa que foi assinado o Tratado de Pedras Altas. E eu imagino que cada objeto lá, embora exista um inventário, mas esse lado emocional sobre cada objeto não está descrito. Então, o inventário é uma descrição mais objetiva. Sim. Então, se para cada objeto que a gente viu lá, cada porta-retrato, existe uma história dessa, realmente tem bastante trabalho pela frente. Tem muito trabalho. Porque, por exemplo, assim, a mesa, ela, entre muitos, assim, tem uma importância familiar, mas, por exemplo, quando terminou a Revolução de 1923, quando veio os representantes do Borges de Medeiros e o próprio Assis Brasil, com o pessoal dele, foi naquela mesa que eles assinaram o Tratado de Paz de Pedras Altas, que não chegou a terminar totalmente a Revolução, porque as inimizades continuaram, né? E depois o representante do Borges levou e lá eles assinaram em Porto Alegre o tratado definitivo, ou entre aspas, esse definitivo de paz. Depois tivemos a oportunidade, nós estávamos presentes, eu já estava até aposentado quando a família me honrou, eu chamo de honra, reconhecendo o trabalho que nós fizemos da seguinte forma: o governador do estado, na ocasião, foi lá assinar, então, o tombamento, o reconhecimento e a proteção do governo estadual. Foi o governador, a esposa dele, o secretário de Educação. Fomos daqui o Werner Rempel, representando a Câmara de Vereadores, estava o prefeito de lá também, de Pedras Altas, mais o professor Marchiori e eu. Então, em nome da família, eu falei e agradeci em nome da família, e depois tivemos a oportunidade de mostrar para a equipe de Porto Alegre justamente a biblioteca, os espaços, até porque o governador é formado em História e a esposa dele era professora do PT, o Olívio Dutra, né? As fotos estão aqui para ver se a gente coloca no livro, né? E, então, aqui em Quincha não existia, a Lídia também não, mas uma sobrinha delas, que chama-se Lídia, que hoje tem fazenda lá também, nos chamou justamente, especialmente. Eu já estava desvinculado, mas foi uma forma de reconhecimento, provavelmente, que elas encontraram valor no que nós estávamos fazendo sempre lá em Pedras Altas, né? E quando nós visitávamos lá na biblioteca, o senhor fez uma revelação a respeito da cadeira de estudos. Isso, que conta um pouco da cadeira. Uma das tantas coisas que eu sei sobre lá, né? E que eu fiquei contente com aquela oportunidade, né? Acho que eu estava meio assim vaidoso me mostrando ali para vocês. Foi o seguinte, ele era um homem cuidadoso, né? Com relação à própria memória, e a memória do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, como ele, com aquele elan todo por eles terem conseguido em 1889 a proclamação da República, aquela que um dia eles juraram lá no capão da Convenção, ele foi deputado federal representando o Rio Grande do Sul e, como tal, ele assinou, ele foi o deputado constituinte da primeira Constituição Republicana, que foi assinada em 1891. E logo depois que foi assinada, era uma cadeira mais ou menos simples, não era nenhum trono, nada, coisa assim, não era tanta sofisticação. Então, ele solicitou ao presidente do Senado se poderia levar de lembrança para ele a cadeira que ele tinha assinado a primeira Constituição Republicana em 1891. E quando fabricou o
o seu castelo, que também é uma história interessante, depois eu posso contar como é que surgiu o castelo. Ele colocou, então, na mesa de trabalho dele, na biblioteca, essa cadeira. Muita gente não sabia, né, que era a tal de cadeira. Então, agora eu vou mostrar para o Segar, se ele sabe ou não. Eu acho que, no fundo, eu quero mostrar que eu tenho competência para falar sobre aquilo. E aí, então, se não me engano, as minhas palavras foram mais ou menos assim: e o senhor sabe a história dessa cadeira? Não. Então, tá. Aí, então, levantei a cadeira com muita informalidade e mostrei um papelzinho onde dizia quinquim. Aqui o papai consignou, ou seja, registrou. Esta cadeira eu usei na primeira Constituição em tal dia, lá em 1991. Ou seja, eu quis dar com isso exemplo que tudo ali tem um significado e que não está ali por acaso e que ele, ao mesmo tempo, teve o cuidado de colocar a consignação. Ele tinha essa consciência de que era necessário registrar, porque as palavras vão ao vento e às vezes aparecem, mas no momento que coloca, e a letrinha bem pequena justamente para ficar bem coladinho numa perna da cadeira, né? Então aquela cadeira começa a ter significado, mas ele sabe que as gerações que vêm podem esquecer tudo isso, então que pelo menos ficasse o registro. E eu vejo essa preocupação dele desde sempre, né? Enfim, né? A questão de um legado para além, né? Para além de si, né? E entendo que não seja à toa. Eu acho que a gente já está aqui nos nossos minutinhos finais, acho que não dá tempo de contar a história do castelo, mas escolher um castelo também tem a ver com isso, nesse sentido de proteger, né? de ter um muro alto, de ter algo a se conservar ali, né? No melhor dos sentidos, assim, valores, né? E agora eu fiquei muito contente, sexta-feira nós conversando lá com uma filha do Segar, justamente ela disse que descobriu uma coisa que eu nunca vi, nunca nos mostraram, que ele já escrevia o ideal arquitetônico de cada espaço, como é que ele concebeu, porque o projeto é dele, né? Ele se auxiliou de consultores e tal, mas então já estou curioso justamente para descobrir, além do diário, que é todo em inglês, e eu não conheço muito inglês, como devia, mas conhecer como é que é essa concepção arquitetônica ali, né? E o que é melhor com relação ao castelo, que graças ao excelente trabalho do Edgar, da empresa Edgar da Luz, que é o que está realizando o restauro aqui da nossa Casa de Memória, aqui no centro, fez excelente trabalho de restauro do castelo. Então, o castelo está mais novo do que quando eu conheci há 30 anos. Com certeza. Né? Ele todo o trabalho que está sendo feito de restauro, ele está levando em conta mínimos detalhes, inclusive aí a gente teve acesso, né, à última entrega que foi feita de edital, que ocorreu agora em 10 de abril, de reconstituição desde detalhes em gesso, de uma forma que quando agora... Exemplar. É exemplar. Agora, com a gente acessando ali as imagens e já com o mobiliário da época colocado no lugar, alguma coisa assim, realmente é uma viagem no tempo, porque traz uma vivacidade de vida, né, de convívio, porque agora estão lá os cavalos, os passeios. Quantas vezes a gente verifica lá que tem muitas famílias que vão visitar com crianças também, né? Como tem uma área verde, grande, quer dizer, as famílias, quando vão visitar o castelo, levam filho e criança. Então, é quase um retorno mesmo de imaginar. O Assis Brasil teve vários filhos, de repente, uma criançada, os filhos dos capatazes, das outras pessoas, quer dizer, usando o espaço do castelo. Porque o que é bom da criança há 100 anos atrás ainda continua. Né? Então, as crianças não mudaram tanto, né? E eles lá, foi uma vida muito divertida, porque elas têm muita coisa que eu sei, que elas contavam, né? Como era divertida. Então, que bom, né, que as crianças de hoje... Que já existe a Disneyland, existe aquilo, mas realmente as crianças, elas gostam mesmo de uma ovelhinha pequena, elas gostam de ver um guaxozinho tomando seu leite, assim por diante, né? Tenho certeza que aquilo tem tudo para dar certo. Muito bem, professor Binato, muito obrigado. Vou deixar aqui também o Instagram, para quem quiser acompanhar, é @Castelo Pedras Altas, tudo junto, porque tem
seguidamente atualizações sobre os estágios, né, desses restauros. Eles estão divulgando muito bem. Muito, e as datas para visitação, histórias também sobre esses objetos que vão sendo encontrados lá, né? O Diário da Joaquina também, eles fizeram a postagem lá. A Gabriela Segatti, muitas vezes aqui a garota propaganda dos vídeos, a Gabi vai mostrando. Então, é muito bonito, muito bonito. São descobertas que a gente faz junto com eles, né? Isso. Então, professor Binato, muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade. A gente sempre sai feliz daqui. Que bom, que bom. Colocar para fora e divulgar. Então, e com certeza de termos ainda muitas histórias para contar. Né? Esperamos. Então, muito obrigada. E para você que nos acompanhou, fique ligado nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.